Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, que com o feriado de ontem, esta semana passou excepcionalmente para quinta-feira, onde abordamos com massa crítica os temas da agricultura, do mundo rural e tudo que envolve. Este evento é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. O AgroMeeting de hoje tem o tema A Comunicação Social Especializada ao Serviço da Agricultura e do Mundo Rural e é conferencista Paulo Martins Gomes, CEO da Voz do Campo Editora. Paulo Martins Gomes é formado em jornalismo e em produção agrícola. É especializado em hidroponia pelo Centro Experimental de Agricultura em Montesquieu, Lot-et-Garonne, em França. É o CEO na Voz do Campo Editora. Exerce funções de diretor da publicação técnica especializada, a revista Voz do Campo. E, para além disso, é formador em organizações de produtores, dirigente associativo, membro da Assembleia de Freguesia, professor, locutor de rádio, colaborador em jornais, revistas e outras publicações técnicas. Portanto, temos aqui um conferencista que domina melhor que ninguém e nos vai transmitir a sua experiência sobre este tema, a comunicação social especializada ao serviço da agricultura e do mundo rural. Paulo Martins Gomes, bem-vindo, muito obrigado por estar connosco, por ter aceitado o nosso convite e tenho a palavra para nos falar sobre a comunicação social especializada ao serviço da agricultura e do mundo rural. Obrigado. Ora, muito obrigado, meu amigo José Martino, obrigado pelo convite. É de facto um prazer e é com muito gosto que eu estou aqui, com o intuito de, enfim, trazer mais-valia para todo o auditório e trazer, de facto, aqui algumas ideias, enfim, a minha própria opinião, alguns conhecimentos que eu tenho vindo a adquirir, com a intenção de que sejam úteis para quem nos está a seguir. Uma saudação, de facto, muito especial para todos aqueles e aquelas que nos seguem neste momento. Uma saudação especial para o Espaço Visual, com quem nós temos trabalhado ao longo de vários meses, diria ao longo de vários anos. Já nos conhecemos há muito tempo, porque andamos, digamos assim, como eu costumo dizer, no mesmo barco. E, claro, uma saudação especial, não poderia deixar de o fazer, a todos os parceiros da revista Voz do Campo, a todos os nossos leitores que nos têm acompanhado e nos têm acreditado no nosso trabalho. É para nós, de facto, um prazer e uma motivação acrescida contarmos com toda esta gente. José Martino, se me permite, eu começaria por aqui e não quero digamos, puxar a brasa à minha sardinha de forma, enfim, demasiado, mas acho que é oportuno, porque nesta altura a revista Voz do Campo está a comemorar 25 anos. É um marco, de facto, importante e não poderia deixar de o dizer aqui neste momento, daí os nossos agradecimentos a todos aqueles e aquelas que nos seguem, mas no contexto deste tema, penso que será importante, muito rapidamente, fazer uma retrospectiva do que tem sido o nosso trabalho e, na verdade, do que nós temos acompanhado, que temos verificado, temos aprendido, naturalmente temos aprendido muito, esperemos que também tenhamos ensinado e, sobretudo, informado quem de facto necessita. O que é que eu posso dizer? Estes 25 anos têm sido extraordinários, todo este tempo, porque não vale a pena estar a referir, porque toda a gente se aperceberá que 25 anos atrás o mundo da comunicação era completamente diferente. Era extremamente difícil para nós, jornalistas, trabalhar nesse contexto e, sobretudo, nós,
comunicação social especializada, comunicação social técnica. Hoje já assim não é. Hoje é mais fácil, ainda hoje dizia à minha equipa com quem eu reuni, que é mais fácil de facto, temos tudo à mão, como todos nós já nos apercebemos, mas é mais difícil. É mais fácil por um lado, mas por outro lado também é mais difícil, sobretudo quando nós pensamos na responsabilidade que temos. Hoje, para dizer que hoje nós temos uma responsabilidade enorme que não tínhamos na altura que começámos, portanto, há uns anos atrás, quer seja há 25 anos, quer sejam outros órgãos que tenham começado mais cedo ou mais tarde. E é importante que se diga que ao longo destes anos nós temos reparado, temos constatado um determinado progresso no setor agrícola. Nós, comunicação social de caráter mais técnico, temos as nossas limitações, é um facto, porque não beneficiamos, digamos assim, e é também importante que se diga, não beneficiamos de determinados apoios que outros órgãos de comunicação social, ditos jornalistas, têm, e órgãos de comunicação social regionais. Estou-me a referir, por exemplo, ao Porto Pago, mas essas são outras matérias, mas de facto isso também condiciona um bocado o nosso trabalho. Felizmente conseguimos superar essas dificuldades e com a ajuda, entre aspas, portanto, com o apoio, com a participação dos nossos parceiros e dos nossos leitores, temos vindo a superar. Mas é importante que se diga que temos constatado, como eu estava a dizer, que a agricultura tem evoluído. Não tem evoluído ao ritmo que nós gostaríamos. Nós queremos sempre mais, somos exigentes, obviamente, mas temos constatado que, sobretudo nos últimos anos, tem dado um passo, eu diria, de gigante, quando nós o comparamos com os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo. Nós temos, de facto, conseguido ultrapassar determinadas dificuldades, implementar novas culturas, implementar novas técnicas culturais. Tem havido um forte incremento eu não diria de jovens agricultores, também os há, evidentemente, mas sobretudo de agricultores novos, produtores novos. Quero dizer que temos constatado que aqui e ali, em algumas culturas e em algumas regiões, temos verificado a instalação de produtores que, por incrível que pareça, muitos deles nem têm, ou nem têm que ter, mas constatamos, e é bom que se diga, não têm formação agrícola, têm outras formações, mas sobretudo têm acreditado, e na maior parte dos casos têm tido progresso, mas sobretudo porque também notamos que estas pessoas que hoje em dia entram no mundo agrícola entram com uma determinada paixão, eu diria com uma grande paixão, e são esses que efetivamente muitas vezes proliferam, ou pelo menos se instalam com mais facilidade. Entendemos que por vezes não basta a formação, não basta o ensinamento, é preciso vocação, é preciso dedicação, enfim, todos os nossos produtores que nos está a seguir, todos os nossos agricultores sabem perfeitamente que assim é. Não havendo, o setor agrícola tem características muito próprias, muito especiais, e não havendo, portanto, motivação, não havendo, portanto, gosto por aquilo que se faz, é extremamente difícil navegar, né, nesta área. Mas, como eu disse, temos registado de forma positiva uma determinada evolução do setor agrícola em geral. Muito se pode dizer em redor
todo o conhecimento que nós, comunicação social especializada, e em particular a revista Voz do Campo, nós vamos constatando que há muita coisa por fazer. Claro, isso é óbvio, todos nós sabemos que nunca estamos satisfeitos. E eu aqui frisaria, sobretudo, ainda uma falta enorme de associativismo. Ainda há muito olhar para o umbigo, como se costuma dizer na gíria. Há ainda, portanto, um desacreditar de cooperativas, de associações, portanto, do movimento associativo, talvez porque alguns movimentos associativos ou cooperativos, portanto, enfim, noutros tempos, enfim, deram algumas, uns deram boas provas, outros nem por isso, e, portanto, hoje em dia, em determinados setores, os produtores resolveram fechar-se um pouco mais, mas é pena. Mas, como tudo na vida, há casos bastante positivos em que os agricultores acreditam. Não serão muitos, é preciso mais, não te diria mais ação em termos coletiva, uma ação coletiva. Agrupamentos de produtores existem já, muitos, eu não diria bastantes, mas existem muitos agrupamentos de produtores, mas alguns deveriam trabalhar um pouco melhor. Portanto, não basta haver muitos agrupamentos de produtores, é preciso efetivamente que eles funcionem e que sejam verdadeiramente úteis para os produtores. Acho também a comunicação social, isto é uma visão, apenas uma visão muito rápida daquilo que nós nos vamos apercebendo. Sabemos também que nós, comunicação social, temos tido um forte contributo para, e isso melhor do que nós, comunicação social serão os próprios produtores, o movimento associativo, todo o setor em geral, comprovará. Nós, comunicação social de caráter especializado, temos também dado a nossa contribuição, porque somos o elo de ligação entre portanto, o setor, a área científica, a área formativa, as próprias empresas têm-nos a nós como um elemento fundamental para conseguir transpor as informações para informações, enfim, científicas, técnicas, quer informações a nível comercial. Portanto, nós estamos cá e temos feito o nosso papel. Temos também verificamos que temos a importância que temos, e é bom que seja reconhecida. Avaliar, por exemplo, pelas recentes projetos na área do audiovisual, eu diria, por exemplo, da área da televisão, falar de um recente programa, que ainda não é muito, um programa bem recente, que é o Faça Chuva, Faça Sol, um mais recente ainda, que é a Vida dos Alimentos, que está adentado no ar, portanto, em termos televisivos, e para não falar, enfim, de muitos outros projetos que quer a imprensa regional, enfim, que se apercebem que há uma certa linha, uma certa estrada para andar, digamos assim, nesta matéria. E isso só revela que a comunicação social, e a nossa em particular, a comunicação social de âmbito especializado,
tem uma importância fundamental, porque nós temos a obrigação também de tratar, e temos-o feito, tratar os elementos, tratar a informação de forma mais detalhada, mais técnica, mais especializada, e transpô-la para quem verdadeiramente necessita, que é, no final da linha, que é o produtor. Eu não sei, Zé Martino, se quer, entretanto, ir colocando algumas questões, porque há muito para dizer e há muito para falar, mas eu quero, sim. Eu não estou, eu peço desculpa, não estou a ouvir. Peço desculpa, estava a Ok, falar ok. sem desligado. Estava a Ok, perguntar sim, se o sim. vosso Repita, por público-alvo favor. estava a perguntar se o vosso público-alvo é o agricultor, o empresário agrícola, ou também quem se interessa por agricultura e pelo mundo rural, sobretudo os urbanos e semi-urbanos depressivos, como diz um amigo meu. O nosso... Quem nos acompanha é porque tem, de facto, interesse na agricultura, no setor agrícola. Mas não só, também temos, obviamente, curiosos, simplesmente curiosos, nestas matérias, e pessoas que têm gosto pelo campo, pela natureza. Mas, sobretudo, diria que os nossos leitores, e quem nos segue portanto, na área do online, são pessoas, são leitores que têm um determinado perfil, que são fundamentalmente pessoas que querem aprender mais, querem saber, e nós temos registado com muita frequência telefonemas e e-mails, portanto, a solicitar informações técnicas. Muitas vezes nós não temos, não estamos em condições de o fazer. Nós somos um órgão de comunicação social, não somos, portanto, não somos um órgão de formação, nós não formamos, evidentemente, informamos. Mas para dizer que muitos dos nossos leitores comunicam, pedem-nos informações sobre uma determinada cultura, se esta cultura poderá ser viável ou não, em que condições, precisavam de saber se há de facto quem compre, possa comprar um determinado produto, os produtos, determinado, que tipo de mercados é que existem para esta cultura, enfim, mas acabam por ser informações mais técnicas, digamos, e que nós, na medida do possível, vamos respondendo e vamos dando alguns exemplos de alguns artigos, de algumas publicações, de algumas notícias que os ajudam. Portanto, o nosso leitor, eu diria que é fundamentalmente o agente do campo, quem está no campo e que tem, diria, necessidade de aprender mais, saber mais, não correr riscos e, portanto, sim. Se me permite interromper, relativamente ao jornalismo em geral, eu sou relativamente crítico, porque a grande maioria dos jornalistas não percebe nada da agricultura, não é? Ou seja, para eles ser 1 milhão ou ser o número não lhe diz nada, e às vezes há números que são colocados nas notícias, qualquer pessoa com o mínimo de senso chega à conclusão de que quem escreveu aquilo não tem nenhuma massa crítica. Concorda com a minha análise ou estou a ser muito pessimista sobre os jornalistas? Não, eu tenho que subscrever aquilo que me está a dizer. Eu subscrevo. É um facto. Nós hoje, como eu dizia há pouco, a comunicação social também é apetecível, por várias razões. E infelizmente, há casos em que há quem trabalhe dentro deste jornalismo, quem não perceba ou nada, ou praticamente nada da agricultura, e não tem aquela sensibilidade e aquela motivação para, muitas vezes, saber qual é que é
o tema mais importante, quais é que são os conteúdos mais interessantes no momento atual, em determinado período do ano, quais são os conteúdos que devem ser tratados e recolhidos e passados para o nosso leitor. É um facto. Não, mas eu acho que, no fundo, porque se nós encararmos a atividade jornalística como um negócio, evidentemente que quem está nesta atividade tem que se aperfeiçoar, tem que, independentemente da formação que tenha, formação jornalística, que poderá ser excelente, muito boa, mas certamente e de forma rápida se aperceberá que se não tiver, ou se não adquirir conhecimentos agrícolas, vai ter enorme dificuldade em desempenhar o seu trabalho. Isso, sem sombra de dúvidas. Claro. Aqui uma primeira questão dos nossos participantes. Qual a vantagem da comunicação social especializada na agricultura e floresta face à comunicação social generalista? Cada coisa no seu lugar. A comunicação social generalista faz o seu papel e muito bem. Não tem, digamos, obrigação, entre aspas, não tem aquela obrigação de tratar estas matérias de forma tão vincada, tão detalhada, tão específica, tão especializada, daí que é perfeitamente plausível que a comunicação social especializada o faça, e tem que o fazer, e tem que o fazer bem feito, porque se não o fizer, já não é especializada, se não o fizer, está a fazer uma repetição daquilo que os outros fazem, os órgãos de comunicação social ditos generalistas. Portanto, respondendo à sua pergunta, ambos têm que ter uma visão diferente e têm que ter em conta que o trabalho tem que ser tratado de forma diferente. E, me repito, puxando a brasa à minha sardinha, a comunicação social é comunicação social de âmbito técnico, neste caso, de área especializada, é de extrema importância para a evolução do setor agrícola. É isso que eu posso dizer. Claro. A outra questão seguinte: há uma fratura na sociedade portuguesa quanto à visão sobre a agricultura. Os agricultores, por um lado, na lógica de produção de alimentos, e por outro lado, os ambientalistas numa lógica de preservação dos ecossistemas, quase culpando os agricultores pelas alterações climáticas. Como dão palco a estes dois tipos de atores no vosso trabalho de comunicação social especializada? Isso vai-se constatando cada vez mais. Há situações que eu considero que são, na maior parte dos casos, situações ou tratamento de forma extrema. São situações extremas. Eu acho que e utilizando um termo do campo, nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Nós temos que ter um meio termo. Eu acho que não se pode bater pura e simplesmente no produtor agrícola, no agricultor. É fácil. É mais fácil bater nos agricultores do que bater noutros setores. E depois esquecemos muitas vezes que o produtor agrícola, o agricultor, utiliza técnicas avançadas para preservar o ambiente, para poupar água, enfim, todas aquelas matérias que hoje em dia têm vindo ao de cima. Temos que dizê-lo, o agricultor está há muito tempo que tem vindo a preocupar-se com esses aspectos. Basta falarmos na área fitossanitária. Nós hoje, e é bom que quem esteja a seguir nas cidades, portanto em locais onde não haja tanto conhecimento agrícola, é bom que se apercebam que no campo, na agricultura, no setor agrícola, hoje já não se aplicam os produtos fitossanitários da forma como se aplicavam há uns anos atrás. Portanto, há restrições que são respeitadas, restrições
das entidades competentes, e os agricultores pura e simplesmente respeitam. Respeitam mais, e alguns até vão mais do que isso, vão para além dessas recomendações, e eles próprios, porquê? Porque necessitam, porque sabem e porque querem que o seu produto seja cada vez melhor, e eles próprios tomam iniciativa, em termos de obtenção do melhor produto, digamos, com a intenção de chegar ao resíduo zero, não é? E, por outro lado, também preservam o ambiente, porque o ambiente, sem o ambiente, a agricultura não funciona. Portanto, sabem, primeiro de toda a gente, que tem que zelar pela preservação, pela preservação do clima, tudo isto é extremamente respeitado. E eu acho que é importante que existam, portanto, as entidades, para chamarem a atenção, as entidades, eu referi-me concretamente a determinados grupos de proteção da natureza que têm a sua justificação, e é bom que existam e que lutem e que façam entender, mas não podem, pura e simplesmente, de uma forma cega e sem muitas vezes, sem o conhecimento real do terreno, não podem vir a público e pura e simplesmente dizer que a agricultura e os agricultores são o lobo mau. Não é verdade. É fácil encontrar jornalistas com sensibilidade agrícola para trabalharem como vossos colaboradores? Não é fácil. Não é fácil porque, como nós sabemos, o setor agrícola ainda não é tão apetecível como nós gostaríamos. Ainda há uma certa aversão. E quando nós pensamos nos jovens que vão para a universidade e que se formam em determinadas áreas, inclusive no setor agrícola, eles, portanto, mas concretamente os que se formam na área do jornalismo, eu não acredito que, pelo menos é a minha opinião, vale o que vale, não acredito que eles se formem em jornalismo com a intenção de mais tarde de virem para o setor agrícola trabalhar no jornalismo agrícola. Portanto, penso que não será essa a intenção. E daí que, infelizmente, há por aí fora muitos jornalistas que trabalham na área agrícola e que não tenham aquela vocação que deveriam ter. Mas pronto, essa é outra questão. Claro. Mas isto, há aqui um ponto interessante que alguém comenta, por acaso, no Facebook, que a agricultura é o lobo mau por falha na comunicação do setor. Isto, a agricultura comunica mal. Acha que é mesmo assim? Eu acho que é fácil dizer, ok, comunica mal, mas o que é comunicar bem? O que é ser eficaz para comunicar a agricultura? Bom, se nos disserem a comunicação social comunica mal, não, eu não estou de acordo. Eu tenho de defender a minha dama. Nós comunicamos bem e queremos fazê-lo. Claro, temos as nossas falhas, como todos os setores, mas queremos fazê-lo e estamos empenhados em fazê-lo cada vez melhor. Nós, comunicação social. Agora, o setor comunica mal? Eu diria que, de certa forma, sim, comunica mal. E daí que nós temos vindo a corrigir aqui e acolá algumas situações e colmatar determinadas falhas nesta comunicação entre os parceiros do setor agrícola. E há pouco, quando eu dizia que ainda há uma resistência grande ao associativismo, ao cooperativismo, portanto, a esta aversão, portanto, ainda, e muitos produtores ainda pensam que o seu produto é melhor do que o do vizinho, e depois não querem, e esquecem-se muitas vezes que só fluindo toda esta informação podemos aprender uns com os outros, e quando nós temos uma visão mais ampla para além fronteiras, nós somos pequeninos, a agricultura em Portugal é pequena, portanto, nós somos pequenos produtores, não é?
a atividade é, quando comparamos com a Espanha, por exemplo, nossa vizinha aqui, se nós não nos juntarmos, isso é mais que sabido, a gente sabe, se não nos juntarmos e não tivermos o espírito mais coletivo, teremos enormes dificuldades. E é aí que falha muitas vezes a comunicação, porque ainda há agricultores, produtores que preferem manter algum segredo, digamos, algum segredo na sua atividade, na sua cultura, pensando eles que muitas vezes estão a fazer bem e estão a fazer mal. Mas, enfim, mas temos vindo a combater e a fazer sentir a necessidade de alterar este princípio. Essa parte da questão de cooperarmos e de nos associarmos estou relativamente cético. E porquê? Porque nós, para cooperarmos, temos de confiar uns nos outros. E para confiar uns nos outros, temos de nos conhecer. E hoje não temos tempo para nos conhecer. Hoje não há oportunidade para sabermos quem é que somos como pessoas. E eu acho que é um trabalho que falta na nossa sociedade, sobretudo do ponto de vista político, que é levar quem é dirigente a ter tempo para estar com os outros que também são dirigentes, que são líderes de opinião, e conhecerem-se como pessoas. E só aí é que depois há cooperação. É verdade. Sim. Concorda com a minha análise? Concordo. Mas também é importante, e pegando nesse raciocínio, é importante que se diga que as entidades competentes também têm culpa. Nós vamos assistindo aqui e acolá de determinados eventos, como conferências, colóquios, etc. E muitas vezes a linguagem, entendo eu, a linguagem não é a mais adequada para chegar junto dos produtores. E, por vezes, é preciso baixar ao terreno, reconhecer o terreno, conhecer, porque Portugal é pequenino, mas tem áreas diferentes, né? Tem áreas geográficas que têm características edafoclimáticas diferentes umas das outras, portanto não podemos generalizar tudo. E acho que falta aqui um pouco aquele trabalho das entidades competentes, incluindo os dirigentes associativos, porque os dirigentes associativos, esses, por norma, se não são, deverão ser líderes de opinião. Mas se são, de facto, líderes de opinião, eles têm que transpor essa informação, têm que transmitir todo esse know-how para que o agricultor acredite, mas com provas concretas, com provas dadas de que vale a pena associar-se e que daí, porque claro, quer a gente queira, quer não, os produtores fazem contas e têm que ver se é de facto rentável ou não. O problema é que muitas vezes esta rentabilidade, ela compreende-se, mas no setor agrícola não pode ser assim. Nós queremos a rentabilidade para ontem. Não, às vezes ela demora. É preciso semear, ter arcabouço para aguentar enquanto a semente está a germinar ou vai germinar e inclusivamente ter algum arcabouço para, na eventualidade da semente não germinar, enfim, aguentar-se e não baixar, não poder baixar os braços. Portanto, é difícil, portanto, há todo um conjunto de situações que o produtor analisa e ele investe, tem as suas obrigações no final do mês, etc. E, portanto, se não houver uma organização que lhe possa garantir que efetivamente e com mais certeza de quanto em quanto tempo, se não for todos os meses, mas de época em época, tem de facto o seu rendimento, assim tudo bem. Agora, quando, e infelizmente, em meu ver, ainda há muitas organizações que dizem que não é possível.
porque depende do tempo, depende do mercado, depende dos preços, depende das cotações, depende de muita coisa. Mas o agricultor não quer isso, ele quer é saber se pode ou não pode contar. E se o agricultor, efetivamente, o produtor, se reparar que há todo este leque de dúvidas, muitas vezes prefere ficar na retaguarda e ficar a ver e, enfim, na expectativa de que talvez para o ano eu possa entrar na associação. Vamos ver, fico na retaguarda a apreciar. Depois logo decidirei. Ok, mudando de assunto. Qual é o papel do jornalismo especializado da agricultura no desmontar de mitos ligados à mesma, ligados à agricultura? O papel da nossa atividade, Sim. pronto, é de extrema importância e acho que o temos feito e temos que continuar a fazer no sentido de chamar, com todo o respeito por quem está na agricultura, e sobretudo nós sabemos, é sabido que uma grande faixa etária, a maior faixa etária que está na agricultura ainda é uma faixa etária alta, mas temos registado a entrada de novos agricultores, de alguns jovens agricultores, teriam que ser mais ainda, mas nós temos feito sentir com quem nós falamos muitas vezes, quer diretamente, quer indiretamente, através das nossas posições, dos nossos editoriais, etc., temos feito sentir que a agricultura tem de facto pernas para andar, sempre teve e terá. Né? E que hoje, mais que nunca, chegamos à conclusão que o setor agrícola, quando bem tratado, ele é rentável. Do ponto de vista económico, ele é rentável. É preciso, de uma vez por todas, desmistificar. É preciso, de uma vez por todas, entender que a atividade agrícola é uma atividade extraordinária, eu diria de primeira. Se nós repararmos que nada funcionará, se não houver setor agrícola, nada funciona. E nós tivemos recentemente esta pandemia, que ainda por aí a pairar, e nós reparamos que o setor agrícola foi um dos setores que não parou, nem pode parar, porque se parasse, parava tudo. A máquina económica, digamos, parava completamente. Daí que é isso que nós temos feito sentir a quem está eventualmente a pensar na eventualidade de entrar na agricultura, mas será que vale a pena? É rentável? Não é? E nós temos demonstrado, não só o dizemos, como temos demonstrado. E temos demonstrado que vale a pena através do nosso trabalho, ou seja, através de determinados exemplos que nós vamos buscar, felizmente, por este país fora. Há aí exemplos belíssimos, extraordinários de empresas de sucesso, empresários de sucesso, e que nós pegamos muitas vezes nesses exemplos para demonstrar que vale a pena e para seguirem estes exemplos. Portanto, é isto que nós temos feito. Ok, obrigado. As universidades e politécnicos estão abertos a utilizar os meios de comunicação social agrícolas para fazer chegar a inovação aos campos? Houve mudanças nos últimos anos? Eu diria que sim, tem havido uma maior abertura. A comunidade científica tem-nos procurado mais para levarmos até ao final da linha, como eu costumo dizer, até ao produtor, levarmos a informação que é necessária. Mas há que fazer mais. Há que fazer mais portanto, mas vale mais pouco do que nada. Mas eu registro que nos últimos anos tem havido uma maior abertura. E também porque, temos que o dizer, as universidades, os politécnicos, as escolas superiores agrárias, as próprias escolas profissionais agrícolas, têm trabalhado bem nesse sentido. E tem havido aqui e acolá, tem havido projetos interessantíssimos, muitos deles apoiados por fundos comunitários, mas tem havido aí boas ideias, bons projetos, bons resultados.
e evidentemente que contam connosco para transpor toda essa informação a quem de direito. Como é que veem a questão das redes sociais? Afetou o vosso funcionamento enquanto meios tradicionais, entre aspas, de comunicação? As redes sociais têm muita importância. Nós não vemos as redes sociais, nem vemos o online. Quando digo nós, eu estou-me a situar neste momento na tradicional revista impressa. Se nós falamos da revista impressa, e já foi falado em outras ocasiões, noutras andanças, foi falado que o online, redes sociais, enfim, há quem diga que são perigosas e que... Não, eu não diria que... Eu diria que vêm para complementar. Se as redes sociais forem bem utilizadas, e elas oferecem um leque de possibilidades de levar rapidamente a informação que se pretende, neste caso ao agricultor, eu acho que se forem bem utilizadas, elas são um ótimo complemento. E nós temos feito também, e toda a comunicação social em geral tem feito e tem notado isso. Portanto, acho que só vem acrescentar valor. Obrigado. A atual crise da subida de preços dos fatores de produção, como se está a fazer sentir na agricultura? Os fatores de produção, neste momento, acho que ainda não se está a refletir muito. Mas espero que me engane, claro, mas a devido tempo é possível que se venha a notar, nós estamos em expectativa de que, enfim, que amanhã já não haja guerra, que amanhã as coisas melhorem, mas todos nós verificamos que isto, cada dia que passa, as coisas complicam-se, continuam, enfim, por vezes até se complicam. Portanto, eu diria que neste momento ainda o consumidor, ele já nota, o consumidor vai ao mercado e já constata que os produtos estão mais caros, né? O agricultor consegue ainda superar, mas a partir do momento que, e esperemos que não, começar a sentir mais este impacto da inflação, vai ser difícil, temos que reconhecer. Há produtores, há agricultores, como qualquer empresário, que estão mais preparados que outros, mas lamento dizê-lo e custa-me dizê-lo, mas aquele produtor que estiver no fio da navalha, nos costuma dizer, ele, enfim, poderá inclusivamente ter a sua continuidade muito comprometida. Eu neste ponto sou muito pessimista e cético, e portanto já escrevi um artigo publicamente em julho, e na minha perspectiva até a fim do próximo ano desaparecem metade dos agricultores em Portugal. Mas esperemos que não. Espero estar enganado. E que alterações tem notado e anotado na agricultura portuguesa nos últimos 10 anos? Que alterações? Sim. Desde logo a imagem. A imagem hoje, a imagem do agricultor tem vindo a mudar pela positiva. Hoje o agricultor já tem uma imagem diferente, porque, como eu disse há pouco, temos por aí, felizmente, bons exemplos, e eles, como são líderes de opinião, muitos deles, acabam por transmitir esta positividade noutras pessoas que querem efetivamente entrar no setor agrícola. E o que é que eu posso dizer também é que estes agricultores têm vindo a mudar porque começam a introduzir na sua área, começam a utilizar
e já falámos aqui, as redes sociais, o online, começam a ter uma visibilidade diferente, já se preocupam com páginas na web, já utilizam mais, portanto, estas novas tecnologias. Portanto, é inevitável. Porque quem não o fizer, a pouco e pouco vai notar que está a ficar para trás. Portanto, mas hoje o agricultor, de uma forma geral, está a utilizar todos estes meios e isto tem-se percutido no produto final, nas vendas, na área comercial. E noto também que hoje o produtor, o agricultor, se quisermos, tem uma maior facilidade de obter informação pela via da internet, pela via dos muitos eventos e colóquios e seminários que se fazem por aí. Esta pandemia também veio, de certa forma, a revolucionar o setor do online, portanto, e a criar, como nós sabemos, vários projetos interessantes no sentido de poder comercializar à distância de um clique. Portanto, houve de facto essas melhorias, posso dizer. Ok, próxima questão. À medida que o tempo passa, aparecem-lhe mais players com massa crítica ou, pelo contrário, são menos agricultores, mais velhos e com as mesmas ideias? Não, tem havido evolução. Tem havido evolução. Tem havido mais massa crítica. Como eu disse há pouco, o tecido empresarial tem vindo a rejuvenescer. Não com o ritmo que todos nós gostaríamos, mas tem vindo a rejuvenescer. E basta dizer que, e se nós recuarmos muito no tempo, para se fazer uma determinada quantidade de produto, eram necessários uma determinada quantidade de mão de obra, era necessária uma determinada quantidade de fatores de produção, e hoje assim não é. Hoje consegue-se muito mais quantidade de produto final, com menos mão de obra, graças à tecnologia, graças à mecanização. Portanto, se assim é porque temos evoluído. O ritmo é que devia ser maior, não é? Claro. O vosso número de assinantes tem aumentado ou, pelo contrário, passaram para as redes sociais? Os nossos assinantes eles são fiéis. De uma forma geral, os nossos leitores, eles são, e os assinantes em particular, eles são fiéis. Continuam fiéis ao papel, portanto à revista impressa, mas também querem também adquirir, na maior parte dos casos, o acesso ao digital, à revista via digital. E temos também, há que registar, coisa que não tínhamos muito pouco. Tínhamos muito pouco a nível de leitores, tínhamos poucos leitores a nível do online, antes da pandemia. Após a pandemia, realmente houve um crescimento exponencial de leitores e de assinantes da nossa revista via online. O que nós registramos com muito agrado. Deixa-me só acrescentar. Eu acho que nós temos, em suma, os nossos leitores têm vindo, o número de leitores tem vindo a crescer, o número de assinantes tem vindo a crescer, mas há uma coisa que nós notamos. Cada vez mais eles são mais exigentes. Muitos deles fazem-nos sentir: gostaríamos que vocês trabalhassem, tocassem nesta área, gostaríamos que falassem neste setor, falassem mais neste setor, gostaríamos que dessem mais realce a esta área, àquela área, e, portanto, ou seja, notamos, por assim dizer, que eles estão muito interessados, muito focados no nosso trabalho e querem mais, são muito exigentes. Daí que isso é bom, é muito bom para nós temos aprendido muito com eles, com os nossos leitores,
muitos não nos apercebemos daquilo que nos querem dizer, porque simplesmente estão fidelizados, é sinal que estão a gostar do nosso trabalho. Mas, repito, muitos deles acabam por nos contactar por via e-mail, por outras vias, e isso é muito bom, é gratificante, inclusive. Há aqui uma afirmação de um dos nossos participantes que eu gostava que comentasse. Como explica o número baixo de alunos a estudar agronomia? Pois, é aquela velha questão. Ainda não é, o setor agrícola ainda não é tão apetecível como deveria ser. Ainda há alguns fantasmas no ar, enfim, alguns trabalhos enfim, não são depreciativos, ainda há um pouco essa visão. E se calhar também haverá outros setores que, assim, rapidamente possam ser mais rentáveis. Quer dizer, mais facilmente trabalhar outros setores, porque isso não temos a menor dúvida, que, como eu dizia há bocado, trabalhar no setor agrícola, independentemente de ter conhecimentos, de ter formação, é preciso ter uma grande vocação e ter uma grande dedicação também. E daí que as pessoas sabem que há outros setores que até são produtivos, têm uma, ou seja, prometem e disponibilizam uma certa vontade, uma certa garantia de futuro, e penso que será, quer dizer, muitos fogem, digamos, do setor agrícola porque sabem que têm conhecimento de que é necessária vocação e não têm essa vocação, digo eu, não é? Claro, tenho aqui um outro comentário sobre este tema que me parece assertivo, com o qual eu concordo já há muitos anos, que é que estudar agronomia e ser agricultor não é bem a mesma coisa, não é? Costumo dizer que se os agrónomos fossem se nós agrónomos fôssemos os melhores empresários, portanto seríamos os melhores agricultores, e não é verdade, assim como os melhores economistas seriam os melhores empresários, não é? Como é que vê estas coisas? Pois, é verdade. Ser agrónomo e formar-se em agronomia não quer dizer que venha a ser agricultor. Muitos deles são um pouco de tudo. São agrónomos, são consultores, são agricultores, são produtores, são um pouco de tudo. É um facto. Mas também, eu não sei, haverá, obviamente, uma determinada cotação para agrónomos, para produtores. O setor agrícola não pode ter só agrónomos e não pode ter só produtores, tem que ter um bocadinho de tudo. Toda esta envolvência, todos estes intervenientes têm que estar na sua dose, enfim, normal, para que o setor consiga fluir e consiga ser rentável. E haverá, naturalmente, produtores que não têm a formação propriamente dita de agronomia, mas têm outras mais-valias, têm conhecimentos adquiridos que já vêm dos seus pais, etc., e que têm uma experiência extraordinária. Haverá agrónomos, portanto, recém-formados e agrónomos já com uma determinada tarimba, que têm os seus conhecimentos e que ajudam e colaboram e que ensinam e que acompanham os agricultores, mas tudo na sua dose, portanto, convenhamos, não Claro, pode haver discrepâncias, não é? Tem que haver um bocadinho de tudo. tem que haver equilíbrio. Equilíbrio. Uma questão um bocadinho polémica daqui de uma nossa participante. A comunicação social agrícola é mais acompanhante do poder que a comunicação social geral, pois a primeira só noticia o que o poder político transmite, enquanto esta última procura casos e podres, entre aspas, nos políticos. Concorda com esta afirmação? Se eu percebi, portanto, a comunicação social generalizada procura podres na política. Sim, e casos. Enquanto E casos.
enquanto que a especializada transmite só o que o poder político quer. Sim, evidentemente que e nós, comunicação social especializada, e em particular a revista Voz do Campo, nós temos tido o cuidado de não de nos desviarmos, digamos, daquela política pura. Bom, se nós entendermos que tudo o que nós dizemos, e é um facto, tudo o que nós dizemos e falamos, e a nossa própria opinião, também é discutir política, obviamente que sim, mas nós não existimos para politiquices, não é? Nós existimos e o nosso objetivo, a nossa função é tratar as matérias, tratar tratar o setor agrícola como ele merece e naquilo que é a essência, que é a informação técnica, a informação, levar uma mais-valia, informação aos nossos leitores e a quem nos segue, porque sempre, e evidentemente, isso é inevitável, nós vamos reparando que aqui e acolá há ali situações políticas pelo meio. Essas situações nós, por norma, não as exploramos, porque não é essa a nossa função. Não é a função, será a função de outros órgãos de comunicação social que o fazem, muito bem feito, mas a nossa função, enquanto órgãos de comunicação social de âmbito especializado, é pura e simplesmente, e tem que o ser, tratar os conteúdos de forma técnica, de forma especializada, informando aquilo que é a essência técnica, aquilo que os agricultores, aquilo que a produção necessita. A produção, um produto para produzir e ser rentável, não necessita de política, necessita de o saber semear, o saber podar, o saber mecanizar, o saber comercializar. E é aí que nós temos que estar focados. Obrigado. Eu só queria dar uma nota, que tem aqui um comentário que as legendas não estão em ordem, mas as legendas não são da nossa responsabilidade, não é? As legendas são da responsabilidade do Facebook e, portanto, a minha sugestão é que quem nos esteja a ver no Facebook faça a inscrição no Zoom, portanto, no post do Facebook da Espaço Visual, que faça a inscrição no Zoom e, portanto, pode nos ver diretamente e até colocar as suas questões aqui no bate-papo. A próxima questão. O que fazer do ponto de vista da comunicação social para tornar a sociedade portuguesa mais sensível aos problemas da agricultura e do mundo rural? É demonstrar a quem eventualmente anda um pouco distraído, permita-me esta expressão, é demonstrar por A mais B que vale a pena enverdar no setor agrícola. Vale a pena cuidar do setor agrícola. Vale a pena tratar bem os agricultores. Vale a pena ter uma boa imagem dos agricultores, do setor agrícola, porque sem eles, é bom que muitas vezes as pessoas parem para pensar, sem o setor agrícola o resto vem, é como que um efeito dominó. Se o setor agrícola tem problemas, todos os outros vão ter logo rapidamente. Portanto, é bom que haja esta noção. Ok, obrigado. Creio que a próxima questão não tem muito a ver connosco, mas diz: os fogos rurais, o que fazer para os manter controlados nos 60.000 hectares por ano? Não sei se tenho opinião sobre o tema, se avançamos. Sim, tenho uma opinião, e certo é a opinião de muita gente terá. Isto é um problema, os fogos rurais, fogos florestais, incêndios, é um problema que, enfim, todos nós estamos cansados de falar, opinar e dar as nossas ideias, mas é como eu costumo dizer, quem de direito nas cúpulas, eles sabem muito bem o que é que devem fazer. Muitas vezes não o fazem porque não podem. E quando eu digo não podem, enfim, porque há muitos interesses pelo meio. Há muitos pelo meio, por princípio, e no fim há montes de interesses. E é uma máquina, tudo o que envolve os incêndios florestais, eu costumo dizê-lo que é uma máquina enorme, extremamente pesada e que é difícil de desmontar. Mas
se fosse, e já alguns governos, alguns, nomeadamente ministros da Agricultura, vieram a público a dizer que é fácil controlar isto, ou pelo menos que há uma linha, há uma coluna vertebral para combater esta situação, que é, desde logo, ordenar o espaço florestal, quer dizer, e a partir do momento que há um bom ordenamento, e para não dizer, pode haver um bom ordenamento, logicamente, os terrenos estariam limpos, estariam em condições de não serem suscetíveis de incêndio. Portanto, ou seja, por outras palavras, o importante é apostar na prevenção. Mas isso é sabido, é mais que sabido. Apostar na prevenção para que depois não haja incêndios. Se os terrenos, efetivamente, estiverem limpos, obviamente que o incêndio não consegue penetrar. Agora, para estarem limpos, há todo um trabalho que tem que ser feito, porque nós sabemos que há muitos terrenos abandonados, por outras situações, o tecido nos meios rurais, nas aldeias, de facto, as pessoas, os proprietários não têm condições de limpar, não há mão de obra, isto é muito complexo, de facto. Mas aí o governo devia intervir, colaborar. Eu posso lhe dar o meu exemplo. Repare, eu aí discordo totalmente da sua opinião e da generalidade das pessoas. Isto é, eu comecei a limpar a minha floresta durante 3 anos seguidos. Ao fim de 3 anos, fiz contas e nunca, em tempo algum, o que gastava a limpar, entrava dinheiro para cobrir. E não me importava que fosse a 40 ou 50 ou 60 anos. Agora, o que acontece é a diferença entre o custo e o proveito é de tal maneira grande que só alguém que tenha filantropia é que pode fazer isso. E, portanto, só há uma maneira de equilibrar a conta de cultura, que é pagar os serviços do ecossistema. Enquanto isso não acontecer, o resto é filosofia e são boas intenções. E depois há outro fenómeno que se chama alterações climáticas. Podem limpar o país todo, mas se não houver faixas descontínuas sem massa combustível, volta a arder. Porquê? Porque as alterações climáticas, e aliás vê-se eu estar no fogo da Serra da Estrela, que a energia libertada foi superior a várias bombas atómicas de Hiroshima. E, portanto, há processos que depois de começarem com determinada são imparáveis. Portanto, a única maneira de não arder é haver zonas de descontinuidade de combustível. E, portanto, é preciso aqui, na minha opinião, é preciso que os poderes públicos tenham coragem. E repare, eu reconheço que há interesses, mas há uma coisa que se chama superior interesse público, ou seja, quem é responsável, se não consegue fazer o seu trabalho, porque há muitos interesses, admite-se. E bate com a porta e diz, eu não consigo fazer por esta causa e por aquela. Mas isso não se vê. É um bocadinho, o interesse público não está acima. Mas, enfim, que importância têm as ajudas públicas para o vosso trabalho e para os agricultores? Quando nós falamos em ajudas são sempre importantes. Devo dizer que, como eu já disse no início desta nossa conversa simpática, nós, comunicação social especializada, não goza dos mesmos, digamos, não digo direitos, mas dos mesmos apoios que outros órgãos de comunicação social, ditos jornalistas, têm. Portanto, para nós, o que registamos e que é de extrema importância para nós, é fundamental, é o nosso núcleo de assinantes, que é fidelizado, e que nos segue, e que felizmente vai aumentando, e são os nossos parceiros comerciais que nos acompanham, mas quando falamos de ajudas, era bom que o Governo, o Instituto de Comunicação Social, agora não é Instituto de Comunicação Social, será o Ministério, outro Ministério, e a própria ERC, deveria ter mais atenção, devia não nos perturbar tanto no sentido de querer simplesmente paguemos taxas e mais taxas, né? Enfim, dar-nos um pouco mais de
fôlego para nós podermos desempenhar cada vez melhor o nosso trabalho. Obrigado. Hoje parece haver menos eventos ligados à agricultura e mundo rural que no passado, antes da pandemia do Covid-19. Ou será que a comunicação social digital alterou a forma como os agricultores percepcionam e participam nas atividades? Se eu entendi a pergunta, antes da pandemia basicamente não havia webinars, não havia, portanto, eventos, praticamente muito poucos via online, mas existiam fisicamente, haviam presencialmente, portanto, sempre existiram muitos colóquios e seminários e congressos, etc. Nós próprios, a revista Voz do Campo, vamos por diante de um determinado conjunto de colóquios por este país fora. A pandemia veio alterar um pouco, obrigou-nos a parar um pouco, né? Mas hoje eu acho que está a haver um retomar interessante destes eventos. Portanto, nós deparamos que todos os meses há um determinado conjunto de eventos de vária ordem, de conteúdos muito diversificados, em vários territórios a nível nacional, e eu acho que está a haver uma retoma interessante com o acréscimo destes eventos serem presenciais e serem também vistos de forma online. Acho que houve um determinado progresso nessa área. Obrigado. Não sentem dificuldades na vossa atividade de comunicação da agricultura por estarem sediados em Castelo Branco? Pois, quando às vezes nos perguntam onde é que temos sede e nos dizem que temos sede em Castelo Branco, se calhar muitas pessoas não estariam à espera que nós disséssemos que estávamos em Lisboa, por exemplo. Porque em Lisboa, infelizmente, é que está o centro de tudo. Portanto, tem que haver... Isso era outra questão, para outro tempo, para outros temas. Tem que haver mais descentralização, obviamente. Mas eu diria que nós estamos num sítio, estamos muito bem, nós estamos... para já, é assim, para nós podermos trabalhar, nós podemos estar em qualquer lado hoje em dia, tanto no norte, como no sul, como no meio, enfim, até podemos estar a trabalhar noutro país, porque o trabalho faz-se igual. Se nós falarmos que o nosso trabalho, se nós dissermos que o nosso trabalho é pura e simplesmente digital ou online, até podemos ir, permita-me esta expressão, até podemos ir para a Lua e de lá fazemos o trabalho. Mas não é esse o nosso time. Nós, a revista Voz do Campo, temos estado no terreno, queremos estar cada vez mais no terreno e queremos acompanhar as atividades dos nossos agricultores, dos produtores, e não queremos estar simplesmente no gabinete. E daí que, estando em Castelo Branco, estamos muito bem, porque estamos a meio do país, né? Isto, acho, por assim dizer, se estivéssemos em Lisboa, numa grande cidade, eu acho que, penso eu, né? Acho que não estou enganado, acho que no interior de uma grande cidade, a agricultura, não haverá agricultura, pelo menos haverá produtos, os comércios terão os produtos agrícolas para o consumidor adquirir ali à mão, na mesma rua, à frente da porta, mas não se consegue agricultar dentro de uma cidade, nem na periferia, muitas vezes. Eu na consultoria já não digo mesmo. Já digo que se estivéssemos em Lisboa tínhamos muito mais negócio. Sim, com certeza. Com certeza. Qual a sua opinião sobre o turismo em espaço rural e qual a notoriedade que lhe tem dado no vosso grupo editorial? A nossa linha editorial não temos dado muito ênfase ao setor turístico, porque entendemos que não é um conteúdo que nós
queremos trabalhar muito bem. Haverá outros órgãos de comunicação social especializados na área do turismo que o fazem e fazem muito bem. Nós estamos mais focados efetivamente na produção do setor agrícola, florestal, animal, não tanto, confesso, não tanto o setor turístico. Se bem que hoje nós sabemos que há um setor turístico muito multifacetado, agroturismo, turismo rural, enoturismo, enfim, por aí fora, e que tem cada vez mais espaço, é cada vez mais interessante, é cada vez mais cobiçado e digamos, rentável. Portanto, há turistas que cada vez procuram mais, há pessoas que cada vez procuram mais este género de turismo ligado ao espaço rural. Mas não é, com todo o respeito, não é a área que melhor dominamos. O que fazer do ponto de vista da comunicação social especializada para promover o desenvolvimento rural das regiões do interior de Portugal continental? O que podemos fazer é procurar descentralizar, procurar e sensibilizar o poder político e o poder de decisão, descentralizar cada vez mais. Portugal não é só as grandes cidades, e quando nós falamos no setor agrícola, naturalmente que mais se adequa a esta minha expressão, quer dizer, Portugal agrícola, digamos assim, não está nas grandes cidades. E daí que é bom que, perdão, é bom que os políticos, as entidades competentes, o poder central, descentralize cada vez mais. E quando digo descentralizar, é dar mais poder, porque não? Dar mais poder às confederações agrícolas, dar mais poder e responsabilidade, naturalmente, às organizações, dar mais poder de decisão, porque senão continuamos muito dependentes do poder central e é onde deixa andar. Obrigado. O que é que diria relativamente à análise de excesso de produtos químicos nas peras e maçãs nacionais? Mas estava a dizer que... Creio que são as notícias dos últimos dias, que há aí algum debate, que há excesso de químicos nas frutas. Não, eu enquanto jornalista, não tenho, portanto, nesta área não tenho conhecimento de que seja exatamente assim. O que acontece muitas vezes é que por vezes há de determinados locais que, enfim, que pode haver um registro, pode ter havido, não digo que não, que há registros de resíduos de produtos fitossanitários em determinados produtos. Mas temos de ter cuidado de não generalizar. E parece-me que o que está aqui a acontecer é que parece que há a tendência de generalizar. Não podemos. Quer dizer, não é em todas as maçãs, nem é em todas as peras, nem é em todos os locais, porque por este país fora fazem-se maçãs e peras em várias regiões. Não podemos generalizar. Portanto, acho que temos de ter esse cuidado. Agora, é importante que a informação, e provavelmente essa informação virá de órgãos de comunicação social ditos generalistas, é bom que essa informação, e muitas vezes aí pecam, é bom que se diga nesse sentido, é bom que essa informação seja muito bem dada e focar exatamente o local onde isso efetivamente aconteceu. Obrigado. Que notoriedade tem dado a agricultura de precisão? Até onde ela poderá levar o desenvolvimento da agricultura? A agricultura de precisão tem tido um incremento enorme e é por aí que temos que caminhar. O setor agrícola tem que caminhar por aí. E quando nós hoje nos debatemos com problemas climáticos, com
com problemas de falta de água e outros que vêm por aí e que virão, a agricultura de precisão só vem, de facto, vem-nos ajudar a precaver o futuro. A agricultura de precisão, conforme o próprio nome indica, é muito precisa, tenta economiza, quer do seu ponto de vista da aplicação de produtos, de fatores de produção, utilização de fatores de produção, quer também, no produto final, apresentar cada vez mais um produto eficaz, um produto bom, saudável, porque é isso que o consumidor cada vez quer mais. O consumidor é extremamente exigente e ainda bem que assim é. Portanto, a agricultura de precisão tem uma linha muito bem definida, muito se tem feito, acho que muito ainda tem que se fazer do seu ponto de vista de aplicar. Nós hoje conhecemos a agricultura de precisão, mas se calhar é preciso haver leva o seu tempo para que ela cada vez se aplique mais. Mas eu estou convencido que irá ter cada vez mais adeptos. Ok. Qual o papel que anota por parte das autarquias no apoio ao desenvolvimento rural e agricultura? Esse é outro aspecto, porque aí já estamos a falar quando nós falamos de autarquias, estamos a falar por vezes de autarcas, obviamente, autarcas que estão nesta função, mas não necessariamente, tem que ser, muitas vezes não têm a sensibilidade e a formação agrícola, não é? E se muitas vezes podem ter uma belíssima formação política, uma visão estratégica, por aí fora, mas por vezes, eu diria que por vezes é necessário haver mais do que isso. Um autarca em locais, em regiões onde a agricultura prolifera, eu acho que um autarca tem que ter obrigatoriamente uma formação, uma sensibilidade extra para poder efetivamente ajudar a produção, ajudar os agricultores, e quando digo ajudar, é poder orientar, canalizar para informar sobre candidaturas, disponibilizar, portanto, enfim, determinados instrumentos, que sejam eles quais forem, para que o agricultor possa usar e para conseguir desde ganhar sensibilidade para se associar, até a forma mais correta e quais as vias para se candidatar a determinados apoios, e também, do seu ponto de vista comercial, portanto, na parte final, sobre informações de mercados, onde é que efetivamente pode comercializar. Eu acho que um autarca aí tem uma importância fundamental. Por vezes não terá este know-how, mas é assim, é a vida. Quais os temas da atualidade que se irão manter no futuro e que novos temas prevê que venham a ocupar a agenda mediática da agricultura nos próximos anos? A agricultura está num bom ritmo, muda muito. Os interesses a nível cultural, a nível de implementação de culturas, por vezes há uma certa moda ainda, e que depois muda muito. Mas isso é uma tendência, isso é perfeitamente compreende-se e é normal. O que é que poderá mudar no futuro? Desde logo, porque temos tido problemas, e são cada vez mais notórios, estas alterações climáticas, obrigam a um esforço acrescido
e obriga-nos a precaver o futuro. Desde logo, pensar em culturas, por que não? Culturas diferentes, alterar um pouco o mosaico, aplicar culturas menos exigentes em água, por exemplo, ou menos exigentes em produtos fitossanitários, por exemplo. Portanto, a tendência de futuro irá seguir esse caminho, que não é fácil. E é bom que os agricultores se apercebam, todos estes agentes, não é? E claro que já se aperceberam que o mundo agro é volátil. E tanto mais que é feito a céu aberto, como se costuma dizer. E depois, estas alterações climáticas, que se cada vez mais notórias, obrigam-nos a alterações. E é bom que o produtor, as entidades, as organizações estejam preparadas para o efeito, porque muita coisa certamente vai ter que mudar. Obrigado. Que atenção têm dado à fileira pecuária extensiva nas regiões deprimidas? Que nós temos dado, a revista Voz do Campo. Sim, o vosso grupo, sim. No nosso grupo, pronto, a informação especializada. Os órgãos de comunicação social especializados, existem alguns órgãos mais especializados, portanto, vocacionados para o setor pecuário. Nós nos nossos conteúdos, na nossa linha editorial, temos o setor pecuário como fundamental também, e damos o nosso contributo e tratamos este setor tal como merece. Mas é bom que se diga também que dentro do setor agro, dentro do agro em geral, há determinadas áreas mais dinâmicas do que outras, mais ativas que outras, que mais se modernizam do que outras, portanto, e daí obriga-nos muitas vezes a forma como estas áreas se apresentam no mundo agro obriga-nos a canalizar a nossa linha editorial, para dizer que o setor agro é de extrema importância, e nós trabalhamos também o setor pecuário, né? Isso que estávamos a falar, mas como não é o setor pecuário, eu não digo que é mais nem menos importante, se calhar não será não será tão ativo em termos, ou pelo menos não proporciona informação tão apetecível, digamos assim, por vezes poderá ficar um pouco esquecido, não diria esquecido, mas poderá não ser também tratado tão bem, de forma tão permanente como outros setores nós trabalhamos. Isto para dizer, por exemplo, há um setor, o setor que, em nosso ver, é mais ativo, mais apetecível, sob o ponto de vista da colheita de informação, sob o ponto de vista da novidade, o setor hortofrutícola talvez seja o setor, a meu ver, talvez o setor com mais dinâmica, e por aí daí há a tendência dos órgãos de comunicação social, mesmo nós especializados, de nos debruçarmos mais no setor hortofrutícola, por vezes menos no setor pecuário, por vezes menos no setor florestal, porque não gera tanta informação com o ritmo que outros geram. Obrigado. O poder político é crucial nas políticas definidas para a agricultura e pecuária, mas também na comunicação. Não é interessante para a agricultura criar pontes entre os produtores, os investigadores e os políticos?
evidentemente, isso tem uma importância fundamental. E se nós queremos evoluir, o setor agrícola, se quer evoluir, claro que quer, tem que ir por aí. Tem que haver boas pontes, tem que haver boas parcerias, mas tem havido. O que posso dizer é que tem havido, não com o ritmo que seria desejável. Acho que se nós recuarmos no tempo em que havia, em que as direções regionais de agricultura, por exemplo, andavam mais no terreno, hoje essa tarefa foi mais passada para as organizações de produtores. Eu acredito que sempre houve esse interesse, mesmo das entidades competentes, de ligar, fazer uma ligação mais sólida entre as entidades que referiu. Muitas vezes não é fácil, mas acho que estamos a caminhar nesse sentido. Eu aí registro que estamos a caminhar bem e que de futuro penso que haverá essa sensibilidade, estará na mente de quem de direito. Obrigado. Estamos a alguns minutos do término deste evento, desta conferência, deste agromeeting, e nesta fase eu pergunto a cada um dos conferencistas o que é que nos pode deixar para a memória futura entre a apresentação, o que falou e aquilo que perguntaram, temas importantes que devemos registar. Temas importantes que devemos registar e nesta área da comunicação social especializada não nos podemos esquecer que, atenção, estou a falar da comunicação social especializada, neste caso do setor agrícola, mas há toda uma comunicação social especializada noutras áreas, e o que quero que fique para a memória futura é que esta comunicação social especializada tem que ser muito bem digamos, vista, muito bem apreciada e muito bem tratada, porque só ela é que pode contribuir para a evolução de cada setor, neste caso concreto, para o setor agrícola. Porque os outros órgãos de comunicação social fazem o seu trabalho pontual, transmitem notícias, informações, situações que aconteceram agora enfim, políticas ou não, situações políticas, mas que como nós já dissemos, a comunicação social especializada tem outra função e que só nós é que efetivamente podemos e temos essa função, existimos justamente para isso, levar aos nossos leitores, aos nossos produtores, aos agentes do campo, levar as informações, para além da formação que eles já têm, evidentemente, que adquirem por via da experiência, de muitos anos de trabalho, por via da formação nas escolas, nas universidades, é fundamental estarem constantemente informados do que o que se passa no setor, o que se passa na área agrícola. E quando eu digo informado, não é saber que não é isso que eles querem. Não querem saber propriamente que houve um agricultor que teve um acidente de trator, e que não é isso que eles querem, é informação técnica para poderem cada vez melhor fazer a sua cultura e daí tirar os seus dividendos. Portanto, nós existimos para isso, estamos cá para isso e acreditamos na nossa missão e também acreditamos que cada vez nos vão dar mais valor. Paulo Martins Gomes, muito obrigado. Foi um enorme gosto tê-lo cá a falar sobre estes temas da comunicação social especializada no desenvolvimento da agricultura e do mundo rural. Eu aprendi imenso e também tenho a certeza que os nossos participantes também, e portanto que atingimos
Espero que sim. O principal objetivo dos nossos agromeetings, que é fazer com que quem assiste possa ganhar massa crítica sobre o tema em causa, portanto, possa ter opinião, mas opinião avalizada e, portanto, e com base em conhecimento e experiência. E, portanto, o nosso muito obrigado. Obrigado também a todos e a todas as participantes que connosco estiveram. O meu pedido de desculpa a quem colocou questões que não puderam ser respondidas por falta de tempo, mas fui-as fazendo por ordem de chegada, de entrada. E, portanto, resta-me dizer que cá continuaremos, agora será na próxima quarta-feira, portanto, com a assistência agronómica de campo, portanto, experiência prática de um técnico com biofertilizantes, e, portanto, será Edgar Silva. Portanto, despeço-me com uma boa noite, um grande abraço e até para a semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Adeus. Obrigado.